Meus amigos, minhas amigas, o canal Espiritualidade Agora é um canal que fala sobre vida e sobre espiritualidade. E fala sobre uma espiritualidade contemporânea, uma espiritualidade independente, uma espiritualidade livre, uma espiritualidade que se vivencia no agora. Isso porque o agora é o único momento real, é o único momento real que temos. Partindo disso, criamos este canal com este objetivo de trazer reflexões e criticidade. Então é importante saber reflexões e criticidade quando necessário, para que nós possamos de fato mudar a nossa consciência. Aquelas pessoas que estão no processo de despertar, que são considerados já despertos, e outras pessoas que estão expandindo sua consciência, galgando novos horizontes, novos paradigmas para viver. Então, este, de fato, é o nosso objetivo. Quando estamos aqui, nós falamos sobre uma vida transcendente, sem esquecer o cotidiano, aliás, trazendo ensinamentos do cotidiano, trazendo também uma ligação entre múltiplos saberes, uma perspectiva da filosofia, uma perspectiva da psicanálise, principalmente, das terapias, da psicologia, fundindo isso tudo para que nós possamos entender melhor a vida e a nós mesmos. Então esse é o nosso objetivo, entendendo que esses múltiplos saberes cooperam, sem dúvida alguma, para elucidações interessantes e primordiais, indispensáveis ao caminho do ser que está sendo um buscador, sendo uma buscadora, sendo um buscador espiritual. Então, é natural que aqui no canal você possa, vez ou outra, ver algumas críticas mais leves, outras críticas mais contundentes. Evidentemente que é um canal que se busca acordar as pessoas, e exatamente por isso é necessário às vezes chacoalhar, é necessário às vezes que a gente possa não só dar um toque leve, mas um toque mais forte. E por isso mesmo, às vezes é necessário a gente tecer críticas contundentes, doa quem doer, e essas críticas vão ser naturalmente direcionadas às religiões mais tradicionais, sobretudo, e também outras, até mesmo aquelas que em algum momento se disseram não religião, como o caso do Espiritismo, que surge como uma doutrina e que o objetivo não era que se transformasse em religião. No entanto, veio para o Brasil e transformou-se numa religião utilizando as mesmas armas que todas as outras utilizam. Então, por eu ser uma pessoa que tem uma vivência, uma experiência no meio espírita, o qual passei, o qual fui fundador do centro espírita, palestrante, enfim, assumindo várias funções, eu também conheci os bastidores do meio espírita, conheci as entrelinhas, conheci alguns nomes bem conhecidos do movimento espírita, nomes nacionais do movimento espírita, e tive a oportunidade de conhecer alguns, conversar, estabelecer alguns vínculos, também a oportunidade de fazer eventos espíritas, promover seminários, convidando nomes conhecidos do Brasil, enfim. Nesse aspecto, exatamente por isso, é que vem a experiência, a vivência de que tudo aquilo que eu trago aqui não é uma birra, não é uma revolta pessoal, tá certo? Nem é muito menos dor de cotovelo contra ninguém. É vivência, é experiência, são fatos que foram vivenciados, principalmente muitos deles nas entrelinhas, nos bastidores, né? E que eu posso dizer que vivi e que senti, tudo aquilo, aquelas emoções e tudo que veio desaguar depois com a minha saída do movimento espírita no período de pandemia, e a pandemia veio bem a calhar para um momento de reflexão, o qual também estava passando por uma enfermidade difícil, e aquilo me fez refletir melhor sobre a vida e sobre todas as coisas. E um dos ensinamentos daquele período que a gente não podia estar na rua e nos templos de pedra, etc., foi justamente o ensinamento básico a todos nós que aqui estamos,
de que poderíamos vivenciar plenamente a nossa espiritualidade, e até mesmo para aqueles que gostam da religião em si, poderíamos viver a religiosidade, viver o religare, ou viver esta conectividade ou reconexão para com o divino, aonde nós estivéssemos, em casa, no local que tivéssemos reclusos, poderíamos viver plenamente aquela conexão. Ou seja, aprendemos com aquele momento difícil de que não era necessário, não era obrigatório, primeiramente, e não era uma necessidade impreterível estar nos templos de pedra, sejam eles quais forem. E exatamente por isso é que esse ensinamento, para aqueles que tiveram olhos de ver e ouvidos de ouvir, entenderam que de fato estavam de certa forma aprisionados, né? Aprisionados e condicionados, todos nós ficamos um tempo aprisionados e condicionados àquela questão de tal dia ter aquela reunião e estarmos lá presentes e termos que ir, termos que participar, não é? Nos cobrarmos muito por isso, pela presença nos cultos, a presença nos templos, né? Tem muita gente que é religioso católico, por exemplo, se faltar uma missa, não é? Vai sentir culpa até pelo fato de ter faltado a missa, né? Vai se sentir culpada, vai se sentir culpado se passar 2 dias ou 3 sem frequentar o templo, né? É muito comum que a pessoa se sinta culpada por não ter ido, culpada porque não acatou o chamado da igreja, o chamado do padre, etc. Isso também acontece e acontecia no meio espírita quando a gente tinha aquele compromisso, né? Principalmente eu, claro que eu era o presidente do centro, mas muitas pessoas também, um compromisso de participar, de levar alguma coisa, de ajudar, participando, fazendo parte da equipe de trabalho. Então, isso também, naturalmente, fomos sempre criados com essa situação de que tudo gera uma culpa, tudo gera um remorso, e também os medos, né, as imposições amedrontadoras que sempre foram colocadas e que o Espiritismo também reforçou isso, também tendo um posicionamento cristão. Até aí tudo bem, porque a própria concepção da doutrina espírita na França no século XIX passou por espíritos que foram cristãos, né? 99% desses espíritos que fazem parte da codificação do espírito de verdade, toda aquela equipe, eram espíritos que foram ligados à religião cristã, né? À religião cristã, ao cristianismo. Então, tanto que o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi São Luís de França, né? Que fez cruzadas, participou de cruzadas, etc., em nome, né, daquele processo das religiões, de estar sempre cravando o nome religioso. Você vê que no Brasil o mentor espiritual de Chico Xavier é Emmanuel, e Emmanuel foi um padre jesuíta, né? E todas as suas encarnações, a grande maioria delas, né, não todas, mas a maioria delas foram ligadas à igreja. Da mesma forma, Joana de Ângeles, né, que é a mentora de Divaldo Pereira Franco. Então, Joana de Ângeles é uma figura totalmente religiosa que, dentre as suas encarnações, está como Clara de Assis também, né? Há esses relatos. Então, diante disso, a gente vê que não há como fugir de uma perspectiva religiosa no Espiritismo, né? Seria até um contrassenso que as pessoas continuassem dizendo que é uma doutrina, é só uma doutrina. Não poderia ser nunca se os próprios espíritos que coordenaram a codificação eram religiosos, foram religiosos na Terra, e não é porque desencarnaram que deixaram as suas crenças, os seus vínculos né, emocionais e também ligados às esferas do que eles gostavam, do que eles faziam, do que eles tinham como hábito. Ou seja, o ser desencarna, mas ele leva consigo também as suas predileções, os seus gostos, continua, não é?
É muito comum que as pessoas achem erroneamente que a pessoa desencarna e muda, se transforma imediatamente, vira uma outra pessoa. Não é assim, não é? O desencarne é apenas você sai do corpo físico, mas você continua sendo a mesma pessoa, continua sendo o mesmo. Então, por esse prisma, as pessoas que eram católicas continuam tendo a sua fé baseada no catolicismo, no cristianismo. Não é? Pode ser que depois, por algumas situações no pós-desencarne, e alguns ensinamentos e algumas vivências, ela vá despertar para uma outra realidade. Mas há um condicionamento histórico nosso, não é? De sermos sempre conduzidos, isso é natural. Há um condicionamento de sermos conduzidos por alguns que a gente denomina como os líderes, que são os líderes políticos, os líderes religiosos, e que no pós-desencarne também vai haver as lideranças hierárquicas espirituais, não é? Vão haver essas lideranças. O fato é que também, em meio a essas lideranças hierárquicas, as maiores hierarquias, hierarquias maiores do que a nossa do ponto de vista espiritual, também tem as falsas hierarquias, não é? Que a gente precisa também ficar ligado. Ou seja, após o desencarne, também podemos ser enganados por falsas hierarquias espirituais. Ou seja, por aqueles espíritos e aquelas figuras que vão se colocar como mentores, como organizadores, né? Como orientadores falsos, que não são. Então, veja que cabe a nós sempre um senso de oração e vigilância permanente, né? Porque os enganos e os enganadores não só existem na Terra. Nós, quando desencarnamos, precisamos estar atentos também a quem vai falar com a gente, a quem vai oferecer alguma coisa, a quem vai solicitar um engajamento nosso em algum grupo, em alguma comunidade espiritual. Sim, porque nós sabemos que existem vários tipos de comunidades espirituais. Eu já visitei algumas em desdobramentos, né, nos umbrais, e existe uma variedade, né? Os umbrais têm de tudo um pouco. Agora, a realidade básica do umbral é comum às cidades nossas, às periferias das nossas cidades, né? Tem muito dessas ruas comuns, dessas ruas periféricas, né? Dos bairros mais pobres, periféricos, onde falta uma assistência política, uma assistência de saneamento básico, uma assistência básica de padrão de vida, também muitas vezes os umbrais que têm esse traço, né? E que há também, de tudo um pouco que há aqui na Terra, também há lá. Então é importante que existem, por exemplo, líderes dos umbrais, né? Existem hierarquias umbralinas, por exemplo, que utilizam também de artimanhas como os líderes malvados aqui da Terra também utilizam. E muitas vezes aprisionam também pessoas, tornam as pessoas, ficam subjugadas, ficam também hipnotizadas, ou seja, a hipnose também é utilizada do ponto de vista das comunidades espirituais, né? O jogo de influências continua, ou seja, veja o quanto é interessante e importante a gente captar como se faz o jogo das manipulações, o jogo das influências, né? Os poderes dos argumentos, né? A força argumentativa que existe tanto na Terra como nos céus, né? Como diz o Pai Nosso, ou seja, existe a força do argumento, a força da palavra, e você precisa estar atento. Você precisa estar atenta porque muitas coisas que nos são ditas não condizem com a realidade, tanto aqui como também após o desencarne. Podem aparecer falsos líderes, falsos mentores, falsos orientadores, inclusive, que prendam você a uma determinada situação e que, inclusive, também tentem lhe dar uma orientação negativa no que conduz a um processo reencarnatório. Nós sabemos que estamos aqui na Terra num processo de exílio, num processo de prisão, e até nos próximos vídeos
Em alguns dos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas isso também não é surpresa, porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que tem as várias moradas, a casa do Pai tem várias moradas, né, esse capítulo, lá mesmo fala que a Terra é uma penitenciária e um hospital. A Terra é colocada neste patamar, planeta Terra, de ser uma grande penitenciária e um grande hospital. Ou seja, não é, inclusive tem lá no texto, não é levado para uma grande penitenciária aquele que não tem os seus débitos, né, as suas dívidas do ponto de vista social, aquela pessoa que não seja um meliante de alguma forma. E também não é levado para um hospital quem não está doente, quem não tem, né, nenhuma doença. Partindo então dessa visão muito clara, muito objetiva que tem no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai, então podemos analisar de que, de fato, nós estamos aqui porque precisamos nos tratar. É um tratamento intensivo, que às vezes a gente esquece dele, né? Mas é necessário um tratamento sobre várias esferas. Às vezes, você vê aí as pessoas famosas na internet, né, cuidando muito do corpo físico, um cuidado exacerbado, excessivo com o corpo, mas esquece, né, o cuidado com o espírito, o cuidado com a mente, o cuidado com aquilo que transcende a matéria, né? Nós vivemos numa sociedade onde existe um cuidado excessivo com o corpo, como se esse corpo não fosse perecível, como se esse corpo fosse a morada nossa para toda a eternidade. E também uma busca desenfreada pelos recursos materiais, pelo dinheiro, pelas posses financeiras e pelos poderes terrenos, como se isso também não fosse passageiro e não fosse, de certa forma, uma grande ilusão que é. Então, nesse aspecto, né, isso, claro, a gente não está se referindo à busca pela sobrevivência que é necessária, né, e também não negando a importância do dinheiro para a nossa vida, e também não negando a importância do corpo físico para a vida na Terra, mas a gente se refere a esse exacerbar, porque aqui a gente vê que há um exagero nessa busca, pela busca do padrão, do que seria o perfeito, do corpo perfeito, e também de você sempre mostrar que tem muito dinheiro e é muito bem sucedido, né, do ponto de vista material. Ou seja, essas são grandes ilusões, são mergulhos em ilusões profundas que o ser humano mergulha e não quer sair dessa profundidade, né? E isso vai gerar uma dificuldade muito maior de perceber o mundo extrafísico e as novas realidades, os novos paradigmas que se apresentam no mundo extrafísico, onde o político milionário, o artista milionário, a atriz famosa, o ator famoso vai ser só mais um na comunidade extrafísica, que não vai ter regalias, que não vai ter de jeito nenhum favorecimentos, que não vai ter crachá, não é? Então isso é muito importante também, que muitas vezes essas pessoas até vão para as regiões mais densas, umbrais, etc., e também nem lá vai ter nenhum tipo de privilégio, a não ser pelo contrário, muitas vezes até por ter sido uma personalidade famosa, né, vai atrair olhares e as pessoas vão até reconhecê-las, mas esse reconhecimento vai gerar nelas remorso, vai gerar nelas uma sensação desagradável. Ninguém vai estar pedindo para tirar foto, né, pedindo para tirar uma selfie. Ninguém vai estar elogiando, exaltando, vai estar reconhecendo, mas inclusive se decepcionando em ver aquele artista, aquela personalidade famosa também numa condição umbralina, numa condição densa, numa condição de dificuldade evolutiva, etc. O que mostra que aquela situação que eu sempre procuro dizer aqui nos vídeos, a nossa condição humana, que ninguém foge dessa condição humana, por mais que seja isso ou aquilo, que seja rico, poderoso, famoso, o rei da Babilônia, né?
Não existe isso. O fato é que todos nós vamos um dia nos deparar conosco mesmo, né? E com um amontoado que carregamos em nós, com as nossas próprias energias e com o que nós temos de fato. E o que nós temos de fato é o que está no nosso psiquismo, né? E é o que está na nossa capacidade dos pensamentos e sentimentos. O que temos está no psiquismo, está nos pensamentos e nos sentimentos, no sistema límbico das emoções e naquilo que nós almejamos, naquilo que nós queremos, nos nossos desejos, pensamentos e sentimentos. Então aí está, de fato, quem somos, né? E não o nosso corpo. Nós não somos o nosso corpo, nem nós somos as posses, as riquezas ou as misérias humanas. Não, somos muito mais do que isso, né? Analisamos então que temos a capacidade realmente de sermos deuses, mas ao mesmo tempo estamos numa condição apequenada, né? De seres que às vezes ficam rodando em 360 graus e presos aos lamaçais umbralinos ou aos lamaçais da própria vida terrena, muitas vezes sem objetivos transcendentes. Pessoas que passam uma vida, chegam aos 70, 80 anos, até, às vezes até mais, mas se você perguntar a ela o que é que ela tem como objetivo positivo que agregue outras pessoas na vida, não tem nada. Existem pessoas que chegam aos 75, 80 anos e parece que não evoluíram, não conseguiram a expansão da consciência e chegam a essa idade de 75, 80 anos ainda pensando como se tivesse 20 ou 30 anos, a cabeça parece que não evoluiu, né? O que é profundamente lamentável, você passar uma existência sem conseguir despertar, sem conseguir acordar para a realidade. E infelizmente tem muita gente assim, não é? Claro que isso não é uma sentença de condenação para ninguém, mas é algo profundamente lamentável, porque há nisso, sem dúvida nenhuma, uma coisa engessada, cristalizada e um atraso do ponto de vista de uma necessidade de acordar. E aí a gente vê que tem pessoas que chegam a essa idade e continuam com a mentalidade apequenada, mesquinha, pensamentos comezinhos, ridículos para uma pessoa, às vezes já madura, um homem ou uma mulher com 75, 80 anos, ainda não conseguiram despertar para as coisas mais básicas, imagina, para as questões mais profundas, né? Muitas vezes é aquela passagem que Jesus diz: vocês querem que eu fale para vocês as coisas do céu, mas nem as coisas da terra vocês entendem, nem as coisas do dia a dia vocês estão entendendo. Como é que vocês querem conhecer os céus e a profundidade espiritual se vocês não conseguem entender nem as coisas mais básicas do cotidiano, né? Mais ou menos por aí. Então, o que cabe a nós nesse momento é, sem dúvida, a gente fazer esse exame, essa reflexão de que há, sem dúvida nenhuma, muita coisa entre o céu e a terra, se você acreditar num céu concebido pela imagem do cristianismo, ou num lugar de pureza celestial, de pureza angelical, de pureza numa esfera maior, de superioridade moral, espiritual. Essa superioridade moral que muitos religiosos fingem ter já aqui na Terra e não têm, não é? Que querem se colocar como superiores, professores de moralidade, de bons modos e de bons costumes, que não são. É uma grande hipocrisia no meio religioso, no meio espírita, por demais. Muitos presidentes de centro que fazem questão de entregar a cesta básica, campanha da sopa e do quilo, e vender esta propaganda, esta imagem, e deixar que os leigos achem que eles são santos. Eles incorporam esse personagem de santos, de anjos, e pronto. E eles fazem questão de assim se colocarem, né, como já donos da moralidade, dos bons costumes, e na realidade não são. Então, essa hipocrisia, essas máscaras todas cairão muitas vezes numa dificuldade, às vezes, né, no processo de erraticidade entre uma encarnação e outra, sem falar de todos os mecanismos que continuam nos prender
na roda de Sansara, nessa questão reencarnatória, que é um tema também que merece uma palestra só para isso, para entendermos melhor o processo da roda de Sansara, tirarmos um pouco também aquela ideia de que, dos livros de André Luiz, por exemplo, de que existe toda uma pedagogia cuidadosa para cada indivíduo que desencarna, para que ele reencarne bem e faça isso e faça aquilo. Ou seja, no plano espiritual também há situações desagradáveis de impostores. Também há impostores. Também há falsos orientadores, falsos profetas do ponto de vista da erraticidade, falsos mentores. É importante ter cuidado com isso. Existe também o perigo de sermos enganados com um discurso bonito para reencarnarmos nessa ou naquela condição, porque vai ser o melhor para a gente, etc. Vai ser fantástico, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a gente vem e, como o pão que o diabo amassou, vem aqui e passa perrengues, muitas vezes que não eram necessários. Não eram necessários. Que a gente tem aquela noção básica de que, claro que o sofrimento, as dores terrenas, as dificuldades, as provações fazem parte do processo. E muitas vezes o ser humano, a gente só baixa a nossa bola da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa soberba. A gente só baixa essa bola quando passa por um momento difícil. Todo mundo, quando está doente, fica mais humilde. Todo mundo, quando está doente, sabe falar melhor com as outras pessoas, sabe ser mais educado, porque sabe que precisa, Então, naturalmente, que há uma potencialidade, sim, há um porquê das dores e dos sofrimentos. Há um porquê, porque quando estamos doentes, quando estamos fragilizados, quando estamos numa situação assim, naturalmente estamos mais humildes, Somos mais mansos e humildes pela necessidade. E quando estamos num momento de muita felicidade, muito dinheiro, muita abundância, naturalmente temos uma tendência, não é sempre, mas há uma tendência à soberba, à arrogância, à prepotência, ou seja, a gente não consegue fugir dessa pegadinha, A gente ainda cai, muitas vezes, nessa situação. Então, em alguns momentos é pedagógico, sim, um momento de sofrimento, de uma doença, de uma provação, mas não podemos achar que isso deve ser a tônica da vida. Não podemos achar que a vida da gente precisa ser o tempo todo em tensão, em agonia, em sofrimento, porque o sofrimento é bom, porque o sofrimento é maravilhoso, porque o pastor falou que tem que sofrer, porque o padre disse que tem que sofrer. A gente vê às vezes e a gente observa que em muitas missas e em muitas canções religiosas é o tempo todo baseado na dor e no sofrimento. Claro que muitas vezes trazendo uma vitória a tudo isso, uma redenção. Existem músicas belíssimas, religiosas, mas existem outras e existem discursos de padres que são voltados o tempo inteiro para o sofrer, ou seja, o camarada mal terminou de passar por uma provação, mal saiu de uma provação, está começando a respirar depois de tanto sofrimento, e agora o padre já está lembrando a ele na homilia que vem mais por aí, que se prepare que amanhã ou qualquer hora vão pegar você de novo. Ou seja, é aquela situação de que parece até que a vida precisa ser inteira só de sofrimento, de dor, de problema, e o tempo inteiro sem pausa, ou só com uma pequena pausa para respirar, mas que precisa imediatamente voltar para o sofrimento de novo. E só assim o ser humano vai poder galgar o céu, Na concepção católica cristã, você vai para o céu. Então, isso não é verdade, não pode ser assim. A gente não pode interpretar e ficar mentalizando que a gente precisa sofrer. Não, a gente não precisa sofrer, a gente pode sofrer. Pode, o sofrimento faz parte da vida e a gente pode sofrer. E em alguns momentos é pedagógico e é importante, sim, mas não que seja assim o tempo todo. E também não é porque vivemos uma experiência de sofrimento e passamos por ela e melhoramos, que agora a gente vai procurar outra e vai querer que venha outra e outra. Não é necessário.
Ou seja, a gente pode também aprender pelo amor, pode aprender pelas situações de comoção, pelos exemplos de bondade, de caridade, de emoção. Não é necessário que seja pelo sofrimento. Então, essa apologia ao sofrimento da igreja é ridícula e muitas vezes nós caímos consciente ou inconscientemente nela. Nessa posição de que, veja que toda a oratória, toda a homilia passa por um sofrimento. Você tem que sofrer, é ótimo sofrer, é uma maravilha sofrer. Já sofreu? Não tem problema, vai sofrer de novo. Comece a pedir novas provações, porque você precisa sofrer. Daqui para amanhã vai vir outra rebordosa para você. Então, quer dizer, é uma coisa sem paz, é uma coisa sem pausa, é um discurso de um sofrimento contínuo, né? E que não tem fim. Ou seja, você precisa sofrer o tempo todo, porque sofrer é maravilhoso e só o sofrimento vai te trazer uma redenção. Esse discurso precisa então ser ressignificado para uma pessoa que está querendo viver de uma outra forma, inclusive entendendo que o conhecimento liberta. A partir do momento que temos esse conhecimento e entendemos que saímos das caixas e das casas do aprisionamento pela culpa, pelo medo, né? Por essa imposição ao sofrimento e a apologia ao sofrimento, a imposição amedrontadora e a apologia ao sofrimento, nós começamos a nos entender que não precisamos de algumas coisas como sempre achávamos que precisávamos. E aí, o conhecimento liberta. E a partir desse conhecimento a gente pode criar um novo futuro, um novo destino para nós. Um destino em que não é necessário o sofrimento, que não é necessário o medo, que não é necessário a culpa, que não é necessário ter que pagar o tempo todo dívidas do passado, supostamente, e que não é necessário também vivermos aprisionados o tempo todo a um ciclo de sofrimento sem fim, porque essa é a proposta da roda de Sansara. É a proposta, muitas vezes, de uma reencarnação mal programada, que a gente vem para a Terra e acaba sofrendo sem necessidade, ou sofrendo mais do que estava programado. Por quê? Porque viemos sobre ilusões, fomos conduzidos por outros que nos aprisionaram, nos manipularam e nos orientaram mal, de maneira muitas vezes consciente, inclusive de maneira proposital. Então é importante a gente ter esse senso crítico, e por isso o canal tem um senso crítico. O canal tem um senso crítico. E aí muitas vezes, hoje em dia, as pessoas pensam que, e há aquele discurso, não julgue para não ser julgado, e etc, etc. Só que nós estamos numa condição aqui em que a crítica faz parte. Todo mundo é criticado, todo mundo critica. E mais do que isso, a crítica é necessária. Sabe por quê? Tem o maior exemplo de espírito que já esteve na Terra, né? Jesus. Jesus criticou com força, criticou com muita veemência. No entanto, Jesus é o maior exemplo de espírito que nós temos. Ou seja, uma coisa é você criticar, outra coisa é você condenar e achar que a pessoa não tem mais saída, não tem como se reerguer. Não é isso. Jesus não condenou ninguém, mas ele criticou, e o criticou muito, não foi pouco. Basta você acompanhar. Jesus, inclusive, muita gente fala que conhece Jesus, mas não o conhece. Jesus foi rebelde. Jesus era uma pessoa que se indignava. Jesus criticava. Jesus, como diriam os baianos, se retava, às vezes. Se retava. Jesus foi nos vendilhões do templo e todo mundo sabe como é que foi. Jesus chamou alguns de raça de víboras, chamou outros de hipócritas. Jesus chutou o balde algumas vezes. E Jesus tinha veemência. Basta chamar os outros de raça de víboras. Basta chamar os outros. Eu estou explicando coisas aqui sobre a terra. Vocês não entendem, como é que vocês querem que eu explique coisas sobre os céus? Em outras palavras, vocês não têm capacidade cognitiva de entender onde eu posso chegar. De certa forma, vocês são burros, porque vocês não estão entendendo onde eu posso chegar. Então tem coisa que eu não posso explicar a vocês agora.
Vocês não vão entender, porque nem as coisas básicas vocês estão entendendo. É isso. Então, Jesus tinha contundência, tinha veemência e tinha criticidade. Então, aqueles que ficam com probleminha porque o canal às vezes critica uma coisa ou outra, faz parte. Inclusive, eu estou me mirando em Jesus. Jesus criticava com veemência, com contundência. Então, deixemos essa situação de lado. Isso lembra sempre de uma situação lá na Bahia, em que um palestrante já desencarnado, ele começou a ouvir no meio espírita de que tinha uma frase de André Luiz que dizia: não critique, não critique, não critique, etc. Não critique por isso, não critique por aquilo. E parecia um texto bem bonitinho e trabalhado. Só que ele pegou esse texto e colocou no início da palestra o que André Luiz dizia sobre a crítica. E depois pegou Jesus e mostrou os momentos em que Jesus criticava de maneira veemente e contundente tudo isso. E no final perguntou: e aí? A gente fica com quem então? Com Jesus ou com André Luiz? Como é que a gente faz nesse meio aí? É uma boa pergunta, né? Não que os ensinamentos de André Luiz não tenham importância, mas com relação à crítica, como é que a gente fica? Se Jesus deu o exemplo que a crítica precisa ser feita, e não só porque ela deve ser feita, para que as situações possam se modificar. Ok? Então, é isso. Este é o canal Espiritualidade Agora. Se você chegou até aqui, obrigado por ter acompanhado essa palestra, né, com paciência. E se você gostou, deixa o like aí, tá? Comente, interaja comigo, construa o canal. Você tem a liberdade da sua opinião, tá certo? Tem a liberdade até de criticar e de não concordar, desde que você seja respeitoso, né? E respeitosa. Então você pode comentar, você pode concordar, você pode discordar. Deixa o like se você gostou. Ative o sino das notificações, porque a gente tem vídeos novos a qualquer momento. E acompanhe sempre o canal ativando o sino das notificações, porque também temos lives, podemos ter lives surpresas, tá? E temos lives toda sexta-feira às 20 horas, mas também pode ser em qualquer outro dia ou horário. Inclusive essa semana teremos na quinta e na sexta live. Teremos na quinta-feira às 20 horas e na sexta-feira também às 20 horas. Isso aí já de certeza, tá? Obrigado a você que assistiu o vídeo inteiro. Não esqueça o like. E se você está chegando agora no canal, por favor, seja meu convidado, minha convidada a se inscrever.